Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit. Meu nome é Lilia. Estamos iniciando mais um diário da dieta. Hoje tá só, não consigo nem abrir os olhos direito porque acordei agora, dá pra ver, né? Quero pedir uma coisa pra você. Eu tô tentando gravar. Aí começou o barulho. Eu vou tentar gravar agora pra vocês. Vamos ver se vai continuar o barulho sim ou não, tá bom? Eu queria pedir pra vocês uma coisa. Ontem eu fiz um vídeo muito legal. Ele, assim, tá nos meus tops de vídeos queridinhos que eu gravei. Tem alguns vídeos que eu, particularmente, eu gosto muito que eu gravei. Um deles é falando sobre o jejum intermitente, onde eu falo todos os benefícios. Outro que eu gosto muito é mostrando a minha evolução do emagrecimento. E esse que eu fiz ontem, que eu gravei ontem, é falando sobre batata doce, porque eu trouxe tanta coisa ali, tanto conteúdo importante para vocês conhecerem, que, sério, vocês têm que assistir, vocês vão gostar muito. Eu tenho alguns vídeos que sempre vai ter um vídeo e outro que a gente gosta mais pela intensidade que ele foi feito. E eu fiz um trabalho de pesquisa bem grande sobre a batata doce, expus coisas muito positivas, separei tópicos importantes. Então, vão lá conferir, não esqueçam de deixar o like naquele e nos outros vídeos que vocês assistem. Isso é muito importante pra mim, porque ajuda aos vídeos chegar para mais pessoas, a gente levar esse conteúdo bacana para mais pessoas. Então, como eu tava falando pra vocês, foi um conteúdo assim feito com muito carinho, muita dedicação e eu amei. Eu fiquei tão empolgada com esse vídeo. Geralmente eu edito os vídeos no dia que ele vai sair. E eu tava tão feliz com aquilo que eu tinha feito pra vocês que eu editei ele ontem à noite mesmo. Como vocês sabem, assim, às vezes parece confuso eu falando, né? Porque os vídeos do diário sempre saem um dia depois que eu gravo para dar tempo de editar, de não fazer uma coisa mal feita. Há meses atrás, quase um ano atrás mais ou menos, eu postava sempre no mesmo dia. Só que os vídeos acabavam. Só que postar sempre no mesmo dia acabava o conteúdo saindo muito tarde, não saiu um conteúdo do jeito que eu gostava. E nos vídeos passados sei que entrou muita gente recentemente. Eu comentei que eu não queria fazer conteúdos vazios, então eu queria trazer conteúdo que agregasse para vocês. Eu não queria que meu canal fosse um canal só de entretenimento, de vocês acompanharem a minha dieta. Eu sei que vocês olham a minha dieta e muita gente quer reproduzir ela. Então, eu estou falando sobre alimentos novamente, fazendo essa série falando sobre alimentos, as propriedades, para que serve, para você ver o que se enquadra no teu perfil. Porque muitas vezes a gente acompanha vários canais falando sobre dieta, sobre reeducação, e a gente acaba não seguindo porque tu nem sabe o que aquele alimento vai te proporcionar, se ele vai servir para o estilo que você vive. Então, é tão legal a gente conhecer o que a gente come. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo. Eu fiz com todo carinho para vocês. Deu bastante trabalho, teve muito corte, porque às vezes a gente fala muita coisa, então eu queria deixar somente as coisas que eram principais e que realmente valiam a pena compartilhar com vocês, tá bom? E continuem deixando sugestões, me segue lá no Instagram, lá na @lilieliasfigueiro. Eu posto fotos, eu converso com vocês, lá eu consigo ter um contato maior do que aqui no YouTube, tá bom? Então vamos acompanhar meu dia, como vocês sabem, independente do assunto que eu vou tratar no vídeo, eu sempre trago as minhas alimentações, um pouco da rotina, e aí falo sobre o assunto específico, receita, enfim, eu trago tanta coisa aqui positiva pra vocês, espero estar agregando no dia a dia de vocês. Então vamos começar o dia. Meu almoço hoje é super colorido e bonito. Tem um pouco de cuscuz. Como vocês sabem, eu não como arroz branco, então eu sempre vou variando no carboidrato do prato. E aqui, feijão que eu cozinhei hoje. Tem uma costela. Coloquei 2 pedacinhos de batata, tá? Como é batata comum, eu não como muita quantidade. E aqui, salada de alface, pepino, tomate, cebola e que mais, meu Deus? Tempero verde. Eu acho que é só, gente. E alface, né? Como vocês estão vendo. Então, vamos almoçar. Mais um dia de treino. Terça-feira, recém-início da semana, né, gente? Mas passa tão rapidinho que a gente nem percebe. O tempo tá meio feio. Mas vamos lá, eu coloquei um casaquinho, mas não tá frio não, viu, gente? Dentro de casa tava mais fresquinho. Coloquei só pra
com medo de passar frio, porque ontem tava mais fresco. Mas, fazer o que, né? Vamos lá malhar. Queimar uma gordurinha aí extra que tá no corpo. E não esqueçam de olhar o vídeo mais tarde. Ai, gente, olha o meu estado. Tô suando pra caramba. Meu cabelo tá todo molhado. Vou ter que lavar de novo. E eu acho que vai chover, porque tá dando uns trovões aqui, olha. E olha como já tá escuro. Anoiteceu um pouquinho mais cedo. Hoje que eu saí no horário normal. Tô super cansado. O treino hoje foi muito puxado. Mas faz parte, né? Se a gente quer resultado, a gente tem que pagar o preço. Chegar em casa, eu vou tomar um banho. E, como vocês leram no título, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tá escrito, né? Que eu não me encaixo em padrões de beleza. Nunca me encaixei. Então vamos lá. Como eu não vou jantar agora, gente, então eu vou comer isso aqui, ó. É uns coquezinhos integrais, eu já mostrei pra vocês nas comprinhas do mês. Esse é de castanha do Pará. Ele é bem gostosinho. Não vem muito não, vem só acho que umas 30 gramas, deixa eu ver. É, ó. Minha janta, gente. Bom, tô querendo padronizar mais ou menos sempre um horário pra comer. Então agora são 7h30. Então eu resolvi comer logo pra não ficar muito tarde, mas eu não tô com muito apetite. Então eu coloquei um pouquinho de cuscuz, feijão, a mesma carne do almoço, a batata, tem um pouco da salada que tinha sobrado de manhã. E aí, pra complementar, eu só salteei, tá? Na água mesmo, sem óleo, o brócolis. Coloquei um pouquinho de sal e essa caramelização é dele mesmo. Então vamos jantar. Voltei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre eu não me encaixo em padrões de beleza e nunca me encaixei. Bom, vocês vão ver que tá bem claro, porque era pra mim ter gravado essa parte do vídeo no dia do diário mesmo. Acontece que ontem à noite a minha filha fez uma arte tremenda no quarto dela, riscou as paredes com batom. Eu e meu esposo tivemos que ficar horas limpando. E eu tive um pouquinho de dor de cabeça ontem à noite. Na verdade, ainda tô, mas voltei aqui pra poder a gente gravar. Desculpa ficar mexendo no cabelo, eu tô um pouco irritada porque minha raiz tá oleosa e eu lavei o cabelo ontem. Mas enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sempre falei pra vocês que eu quero abordar assuntos que têm a ver com a minha vida e também pra agregar algo pra vocês, né? Como eu falei no início do vídeo, meu canal não é só entretenimento, ele também passa conhecimento pra vocês. Bom, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu já falei em alguns vídeos mais antigos do canal, mas eu quero retornar porque tem muitas pessoas novas e alguns vídeos que são mais antigos acabam ficando pra trás, por não ser o assunto principal, tá? Eu acho que padrão de beleza não existe. A gente cria o padrão que nos agrada mais, por isso que eu falo pra você fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, você tem que estar pronto pra si mesmo e não pela opinião dos outros, não pelo que os outros dizem. Não adianta eu vir aqui falar pra vocês o que eu acho correto e o que eu não acho correto, porque isso vai estar mudando só a minha opinião, só tem a ver o que condiz comigo, não o que condiz com você. Por isso que pra mim não existe padrões de beleza. Eu já passei por situações em que eu questionei sobre o que eu tava vivendo, o que que era, se eu realmente queria fazer aquilo. E tudo começou desde quando eu era pequena. Eu falei brevemente isso num vídeo e isso me toca quando eu falo ainda. Eu sou complexada com o meu corpo em algumas partes, como o braço. Eu não gosto dos meus braços, mas isso é uma questão, acho que só de visão, né, gente? Mas eu acho que a gente sempre tem uma parte do nosso corpo que talvez a gente não ame mais. Hipocrisia seria vir aqui falar e dizer que eu me amo por completo. Eu amo o jeito que eu ajo, eu amo as coisas que eu faço. Eu me amo, mas sempre tem aquela parte que a gente quer melhorar, tá? Eu sei que tem pessoas que passam por um processo muito diferente porque simplesmente não conseguem se amar do jeito que são, mas não tem a ver só com se amar do jeito que são, é a questão da aceitação. Eu acho hipocrisia também as pessoas falarem que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Todo mundo tá livre, todo mundo é livre para poder fazer as mudanças que quer no corpo, ou
no psicológico ou no dia a dia, a gente tá aqui falando, abordando de uma forma geral. Eu estou focando na parte visual do corpo, porque é o que tem mais a ver com o canal, tá? Mais uma vez eu vou lembrar pra vocês, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu já falei em vídeos, então não é um vídeo repetido, eu não tô recolocando ele. Eu tô voltando em alguns assuntos que são pertinentes e que eu acho legal de falar pra vocês, até pra dividir a minha experiência, pra que talvez vocês não passem por isso, ou que dentro da casa de vocês não façam ninguém passar por isso. Vamos voltar lá na minha infância, quando eu tava entrando na pré-adolescência. Eu não me lembro a idade certa, porque tem coisas que a nossa memória bloqueia para que a gente não fique relembrando. Eu lembro em partes o que aconteceu, mas algumas coisas parece que a memória é um sistema de defesa da gente a tentar apagar aquilo que a gente passou. Quando eu tava entrando na pré-adolescência, eu tive uma cobrança extremamente severa sobre peso. Olha que loucura. Isso vinha da minha infância, mas nada do que aconteceu na minha infância carregou para os meus dias de hoje. O que eu vivo hoje, que eu faço reeducação, não tem nada a ver com a minha infância. Eu, graças a Deus, sempre lidei muito bem com essas questões em mim. A questão, agora eu resolvi mudar por mim mesma, não pelo que aconteceu no meu passado, não tem nada a ver com algo que aconteceu lá no passado. Então é importante que quando você cresça, você consiga resolver as questões do passado e deixe lá, tá? Então, lá no meu passado, eu tive uma cobrança muito forte sobre o meu peso. A pessoa que me cobrava, eu não vou falar, tá, quem é, porque pra não ficar repercutindo, só quero que vocês saibam que não é minha mãe. A cobrança tava basicamente dentro da minha casa. E eu tive uma cobrança de que eu tinha que emagrecer, que eu tava engordando, que eu comia demais. E não era assim, gente. Só que naquela época minha mente não era madura o suficiente para entender que eu não precisava daquilo, né? Eu era uma criança entrando na adolescência, então para mim tudo que aquela pessoa estava falando era válido. Então, mas era uma cobrança que mexia com o meu psicológico, não era uma coisa assim, vamos fazer alguma atividade, não existia nenhum tipo de auxílio, de ajuda, nem nada. Portanto, que na parte da minha infância e adolescência, eu nunca pratiquei alguma atividade que colaborasse com aquilo para que eu, vamos dizer, se essa pessoa tivesse tão interessada em me ajudar, ela teria me botado numa atividade física, alguma coisa assim. E nunca teve isso. Havia só cobranças, cobranças e mais cobranças. Eu, naquela época, eu pedalava para ir para a escola e eu voltava pedalando. E, gente, hoje eu tenho algumas fotos lá dessa época e eu vejo que não existia nenhuma necessidade dessa cobrança que havia sobre em relação ao meu peso. Eu vi o quanto isso foi invasivo e não tinha necessidade. Parecia que a pessoa só queria matilizar, me infiorizar, como é que eu posso falar? Me diminuir mesmo, sabe? Não existia necessidade daquela cobrança, porque eu olho as fotos do passado e eu vejo que eu não era assim. Em uma época, essas cobranças foram tantas que eu me isolava, chorava, me escondia, porque eu me sentia inferior às outras meninas, mas não porque alguma delas me inferiorizava. Gente, que palavra mais difícil. Não porque alguma delas me diminuía, mas porque o que eu ouvia dessa pessoa que queria me diminuir. Falo, o inimigo pode estar dentro da sua casa. Então, eu me escondia mesmo. Por muitas vezes chorei. E aí teve uma situação que começou meio que ficar sério, porque eu não queria mais comer, porque eu achava que se eu não comesse eu ia emagrecer, papapá. Nessa época não existia, né? Nessa época, bom, eu já não sou tão jovem, mas não existia internet, esse contato da internet com a gente, né? Hoje as informações estão aí pra gente se conhecer, pra gente conversar, pra você tirar histórias de outras pessoas. Então o que eu encontrei foi eu não vou comer. Eu não vou comer. E aí eu passei a não comer. Eu comia quando eu tava na frente de alguém.
E aí quando perguntava, você já comeu? Eu dizia, já comi. E eu não tinha comido. Toda vez que eu comia, eu provocava o meu próprio vômito e eu não tinha conhecimento e na época disso que isso seria uma bulimia. Eu não consegui levar isso muito tempo adiante porque, como eu falei pra vocês, eu ia pra escola na época pedalando. Eu ia pra escola pedalando, então eu gastava muitas calorias, eu passava o dia inteiro fora fazendo alguma atividade da escola. Então, não deu para levar adiante porque eu comecei a passar mal constantemente, né? Minha pressão caía, tal. Imagina você andar embaixo do sol com a temperatura alta. Imagina você andar embaixo do sol com a temperatura alta, sem comer, sem, sabe? Eu acho que já era previsto que iria acontecer. E aí eu sempre escondia quando eu passava mal, guardava pra mim, enfim, fazia de conta que não tinha acontecido nada. Até que um momento eu passei mal na frente dessa pessoa e ela perguntou: por que você não tá comendo? Eu disse: por causa das coisas que você me falou. E ela falou: não, mas não é assim que faz, que não sei o que. Aí me empurrou comida abaixo, entendeu? E aí eu não conseguia levar adiante, mas isso aconteceu durante um período de alguns meses, até o momento que ela viu o que estava acontecendo. Ela, já falei que é uma mulher, acabei falando. Mas enfim, é um pouco triste. Então, assim, quando você tiver alguém dentro da sua casa, às vezes você acompanha o meu canal ou acompanha o canal de outras pessoas, para poder tentar incentivar alguém da sua casa a fazer uma reeducação, fazer uma dieta. Às vezes não é porque você próprio está precisando daquilo, mas é o que eu falo, não cobre essa pessoa, tudo tem um limite. Olha o que eu passei por causa de uma cobrança, sabe? Eu poderia ter acontecido algo pior comigo, entendeu? Poderia ter, sei lá, gente, milhões de coisas podem acontecer se eu tivesse levado essa bulimia adiante. E eu dou graças a Deus pela minha mente ter crescido sem ficar lembrando dessas coisas do passado, sem que isso interferisse hoje no meu futuro. Hoje eu faço a reeducação como uma forma de eu me sentir melhor, mas não porque isso interferiu lá no meu passado, mas porque eu quero, porque eu gosto, eu curto fazer uma atividade física, a reeducação não atrapalha o meu dia a dia. A partir do momento que aquilo começa a te atrapalhar, é sinal que não tá te fazendo bem. Como eu falei pra vocês, quando eu fiz a pausa do canal, eu sei que não tem muito a ver com o assunto, foi porque não tava me fazendo bem. A gente precisa que as coisas que a gente faça estejam nos fazendo bem pra poder levar adiante. Então, se você tem alguém na sua casa que tá fazendo que você quer que faça reeducação, não é você botando pressão que vai funcionar. Tem que ser as coisas levadas com calma, ainda mais se for uma criança. Você tem que fazer como se fosse uma brincadeira, tenta botar numa atividade física, enfim. Eu acho que tudo tem conversa, tudo feito de uma forma mais calma vai funcionar melhor do que você colocar pressão. E desde a infância eu nunca me senti dentro de padrão porque eu nunca fui uma criança que fosse parecida com as outras. Eu cresci num ambiente que eu era muito fechada por causa da minha criação. Eu cresci uma parte da minha infância, na verdade, assim, naquela parte que você começa realmente a entender, eu cresci apenas com meu pai. Então, assim, eu tive uma criação masculina e eu sempre tive. A gente tem um pouco medo da figura paterna, né? Eu não sei, mas eu tinha medo um pouco da figura paterna. Então, eu cresci mais isolada. Então, eu não tinha muitas amizades. As minhas amizades, eu nunca fiz parte do grupinho que era mais conhecido da escola. Recentemente me colocaram num grupo da escola, lá na época boa de colégio, sabe? Na época do primeiro grau, fala, da primeira oitava série. E algumas pessoas se lembraram de mim, mas eu vi que eu não tinha contato com quase ninguém daquela turma, sabe? Porque eu era aquele tipo de criança barra adolescente que não era de muitas amizades, que não era de muitas pessoas na minha volta. Eu não era uma adolescente que saiu. Eu cresci muito retraída.
Pra quem não sabe, meu primeiro relacionamento que eu casei foi muito cedo, porque eu acho que quando prendem demais, quando solta, a gente acaba fazendo merda, né? Hoje eu me arrependo de ter casado tão cedo no meu primeiro relacionamento. Meu esposo não é meu primeiro casamento, porque muitas coisas, muitas etapas da minha vida eu pulei, deixei de aproveitar, deixei de conhecer por causa disso. Mas eu falo, tudo na vida tem um propósito, né? Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo e tudo isso me trouxe até onde eu estou hoje, com um relacionamento incrível com meu esposo. Hoje eu tenho minha família formada e não me arrependo da minha família. Eu acho que tudo são situações na vida que realmente a gente acaba tendo que viver. Mas algumas coisas da minha vida eu teria feito diferente. Não fiz naquela época, talvez pela falta de maturidade, de autoconhecimento. Então hoje eu falo pra vocês, não cobrem as pessoas sobre o que ela tem que e não tem que fazer. Não adianta você fazer as coisas obrigadas, vai ser chato, vai ser ruim, vai ser torturante e você não vai conseguir fazer. Eu me olho no espelho, eu sei que muitas pessoas falam, mas você é linda, tal, tal. Mas eu não me encaixo no padrão de beleza que as pessoas dizem, mas eu me encaixo no meu padrão que eu acho de beleza. Eu me acho bonita do jeito que eu sou e eu sempre faço coisas para isso melhorar. Você tem que fazer para você também, independente do teu peso, do teu rosto, do teu cabelo, sabe? Já falei em vários vídeos recentes pra gente sempre tirar um tempinho pra gente pra se cuidar. Não só pra se cuidar a parte externa, mas pega um livro, leia, vai cuidar de se dedicar um pouquinho pra você. Isso é tão importante, aquele banho demorado, aquele momento que você tira pra fazer algo que você gosta. Enfim, gente, padrão de beleza não existe. Crie você o seu próprio, tá, gente? Hoje foi isso que eu queria conversar com vocês. Quero deixar o meu carinho aqui com vocês, pedir pra vocês me seguirem no Instagram e deixar o like, curtir o vídeo e se inscrever aqui, tá bom? Um beijão e até o diário de amanhã. Fui!